nós estamos preparando irmãos tanto para aprenderem, né, exercitarem as argumentações aqui, para quando precisar lá fora ter argumentos a levar para as pessoas e defender a fé, como também até para, se for vocacionado para isso, e pegando habilidade para dar estudo, para pregar, né? Hoje eu vou convidar o irmão Judilmes para sentar aqui comigo, me dar esta honra de estar com ele aqui. Era? Eu vou começar agora. Olha, não come, não tem cabelo, Júnior. Olha, veja, irmãos, como serão apenas meia hora de estudo, nós vamos tentar ser breve e deixar em aberto ainda algumas questões aqui. Vamos ver até onde a gente consegue ir no assunto que a gente está trazendo, ok? Eu quero pedir que o William, de uma forma bem resumida, diga como foi sua conversão, né? Como foi conhecer Jesus Cristo, a transformação que ele fez. Eu sei que é uma história muito longa, mas se for o caso, fica só na sua história e depois a gente, na outra semana, faz o estudo. Mas aí, tente resumir ao máximo como foi a sua experiência com Cristo, e aí a gente dá entrada no assunto da palavra. Bom, passei 5 anos na Testemunha de Jeová, né? Meio complicado. Eu pensava que ali era uma religião verdadeira, defendia essa fé, uma fé falsa, não era uma fé verdadeira, né? E eu passei 5 anos tendo aquela experiência sobre eles, eu que ensinava sobre quem é Jeová, né? Jeová é um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E um instrutor meu, que chama Ednildo, um professor meu, que sempre dava aula para mim, né, em casa, tanto a minha mãe também, meu pai quando era vivo. E a gente era fiéis, tanto nos trabalhos, tanto de fora como dentro da igreja, né, que não é chamado como igreja, mas como salão do reino. E ali eu tive uma experiência, de fato, de bíblico, né, sentinela, tal. Mas depois com o tempo foi passando e eu tive algumas dúvidas sobre essa seita, e com o tempo eu queria buscar informações por que as pessoas odeiam tanto as Testemunhas de Jeová, por que tanto preconceito sobre esse salão do reino, que é a Testemunha de Jeová, e eu tentei procurar essas informações direito, né? Então, graças a Deus eu conheci Júnior com os amigos da igreja, que era de Júnior, que eu não fazia parte ainda. E aí eu falei assim, Júnior, olha, tem uma coisa aqui que está dizendo, porque meu pai é maior do que eu, e prova que Jesus não é Deus, porque são vários feitos bíblicos que provam lá neles, dizendo que Jesus não é Deus, dizendo que meu pai é maior do que eu, quando Jesus veio para a terra como um homem, quando é chamado como Deus minúsculo. E eu peguei essas dúvidas totalmente, eu tinha com elas. Eu falei, não, vou ir lá para cá de Júnior, eu quero estudar um pouquinho sobre isso. Eu peguei os textos bíblicos, comecei a aplicar sobre Júnior. Não foi para nenhum debate, porque eu sabia que o cara tinha mais experiência do que eu. E eu peguei todas essas dúvidas que eu tinha, eu passei para Júnior. O Júnior foi dando um estudo comigo. Aí Júnior passou para mim uma instrução para mim da Bíblia. Ele provou todos os textos provando que Jesus é Deus mesmo. E as Bíblias deles são alteradas. As Bíblias deles são alteradas. Totalmente. Quando você vai para João, capítulo de João,
lá onde que disse o Senhor Jesus dizendo que Deus criou o céu e a terra, lá dizendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, na minha Bíblia prova que Jesus é com D minúsculo. E nas outras, eu falei, por que tudo com D maiúsculo? Aí eu fui estudando com o Júnior, fui pegando as informações. Ednildo não foi mais na minha casa mais, não deu mais aula mais, não procurou mais a minha ausência mais. E aí eu fui me friando. Um tempo, chegou no dia de domingo, fui para a igreja, fiquei um tempo lá. E aí eu escutei um pedaço do culto, né, que o Júnior estava dando estudo, que era perto ali do seu Oreste. E eu sentei um pouquinho lá, aí depois o que eu fiz? Não, eu não vou estar mais ouvindo mais, eu vou para casa. Se eu sou um salão do reino, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para casa. Então eu fui para casa. Aí com o tempo eu tive um encontro depois com o Júnior de novo, eu disse, Júnior, eu não vou mais vir mais, porque o meu instrutor Ednildo, né, ele tinha me falado para mim, me procurou depois, com o tempo, e você vai me confundir na minha mente em vários textos bíblicos. Então, beleza, aí nós passamos tempo sem a gente se encontrar. Aí com o tempo me incomodou de novo, né? Aí passei um tempo, um dia acordado, descansando um pouquinho, lendo um pouquinho mais a Bíblia. E aí eu fui para casa, eu fui dormir, descansei. É uma parte que não sou muito chegado para estar tocando nesse assunto, mas raramente eu tenho que tocar. Eu me acordei, eu senti uma mão de Deus sobre mim, profundamente, não batendo tanto meu material, mas minha área espiritual. Eu senti a mão de Deus batendo em mim. Me acordei assustado, chorei bastante, e eu senti que era Deus dizendo a mim, William, o seu canto não é ali. Eu enviei Júnior para você se aproximar perto dele e aproximar mais da minha palavra também. Vá e se aproxime dele. Pronto, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, e Júnior começou a passar a instrução para mim, eu disse, Edmildo, a partir de hoje eu não faço mais parte do Salão do Rei. Eu passei um ano sendo perseguido sobre a Testemunha de Jeová, eu passei um ano. Eu falei para Júnior, eu desabafei a Júnior, e disse, Júnior, esses homens não deixam eu em paz. Aí Deus foi tão bom, misericordioso, e eu recebi toda a instrução, né? O que o Júnior passou para mim, hoje em dia eu tenho. Graças a Deus, né? Hoje em dia eu conheço a palavra de Deus, não conheço tudo, mas cada dia que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo cada vez mais. E aí Ednildo falou para mim assim uma coisa que me chamou muita atenção. Então quer dizer que você nunca fez parte do Salão do Reino mesmo, pelo jeito. Então Jeová tirou você daqui. Aí também não tinha muita instrução para estar batendo de frente com o time de Jeová, é muito complicado falar sobre eles. Aí eu falei assim, pronto, Júnior, a partir de hoje agora eu vou ficar frequentando a igreja, né? A igreja presbiteriana. E hoje em dia eu me sinto mais revoltado de todo o tempo eu estar numa igreja, em um salão do reino, aceita, eu me sinto revoltado hoje em dia. E essa área espiritual que Deus está trabalhando comigo, hoje em dia eu tenho ela nas minhas mãos. Eu poderia mais aprofundar mais ainda na Bíblia. Assim, eu acredito que eu estou fazendo isso e Deus está mudando a minha vida cada vez mais. Mas o meu resumo com o Júnior foi muito complicado sobre isso. Eu não queria ter contato com ele. Aí, o que eu penso hoje em dia agora é me aprofundar agora e aprender mais a palavra. Amém. É bonita a forma que Cristo lida conosco, né? E ouvindo o William me falar, você percebe que é Deus trabalhando na vida de cada um de nós. Porque, como ele disse, ele já tinha desistido, já tinha tomado uma decisão de que não ia ficar. E aí, de repente, Deus começa a espremê-lo até que ele não suporta e vai. Então, a gente vê o quão Deus é misericordioso conosco e que é Ele que trabalha. Nós somos apenas instrumentos que Ele honra para que outros conheçam o Evangelho. Veja, irmão, nós estamos estudando a respeito da fé verdadeira.
E nós entramos em uma questão onde lida com as heresias, ou seja, pessoas que promovem ou abraçam uma fé falsa, não é uma fé herética. Então, nós vimos o quê? Que a fé, sendo a fé justificadora, um dom eterno de Deus aos escolhidos, e somente a eles, a crença, embora se expresse por meios sensoriais, que é o que falamos um pouco aqui, quando o Éder colocou a questão da filosofia, não provém da razão humana. Então ela, apesar de Deus se utilizar dos nossos sentidos, ela não vem por causa dos nossos sentidos, mas ela vem para os nossos sentidos. Mas a graça divina implantada no ser do pré-ordenado, causando nele um teotropismo irresistível e uma consciência de Deus. Então é uma luz de Deus surgindo na pessoa, que nada tem a ver com o conhecimento informativo de uma divindade qualquer, mas resultado da tradição histórica do que de existência comprovada. Então, essa divindade que age em nós, ela não tem a ver com o que o povo traz aí nessa questão histórica, a respeito de Deus. É uma ação do próprio Deus em nossa vida. A fé de Abraão, por exemplo, de nada disso dependeu. O eleito redimido manterá sua fé num jardim florido, com saúde e sucesso pessoal, ou num tribunal injusto, com a multidão clamando: crucifica-o, crucifica-o. Independente da condição do eleito, do cristão, ele manterá sua fé firme. Lembra da parábola do semeador, que saiu a semear, só que foram caindo sementes no caminho. Aí cai uma entre os espinhos, cai outra entre as pedras. E observe que a que cai entre os espinhos, ela é como se fosse a riqueza do mundo sufocando a pessoa. Então ele até está um tempo na igreja, mas aí atraído pela sedução do mundo, uma hora ele cai fora. Já o que cai entre as pedras, ela cresce também, mas o sol, que são as perseguições, as aflições, fazem calor sobre ela e ela murcha, por não ter raiz profunda na terra, murcha e morre. Mas a que cai em terra boa, ela produz frutos. Então você vai percebendo que aquele que tem uma fé verdadeira, ele está pronto para qualquer situação. No entanto, existem as heresias, E eu quero ver com vocês uma questão aqui. Veja só, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: esta certeza interior, criada e comprovada pelo Espírito Santo, que leva o eleito à crença, à confiança e à esperança em Deus, que se encontra definida na carta aos Hebreus. Como é que Deus define a fé? Assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, ela tem tudo a ver com paciência, com esperança, com espera. E aí nós tratamos a respeito de uma seita no culto, que ela é muito sucinta, ela é muito difícil de se aperceber. Por quê? Porque quando ela não consegue entrar em você através da pregação, fazendo com que o seu líder se torne um herege, ela entra na sua consciência através de outros meios. Então a liderança dessa seita pensa assim: a gente precisa corromper o cristianismo, e corrompe. Muitas igrejas são corrompidas diretamente,
No entanto, tem umas que são mais prevenidas, que pegam a Bíblia e dizem, não, daqui a gente não foge, a doutrina é essa, vamos vigiar, vamos perseverar. E eles percebem que não vão conseguir alcançar vocês assim. Então, o que foi que eles, como eles se planejaram? Eles disseram, olha, nós vamos entrar por outros meios na consciência deles. Se a gente não pode entrar dentro da igreja para corromper a igreja, a gente entra na consciência deles fora da igreja, para que sem perceber eles tragam para dentro da igreja esses ensinamentos distorcidos, esses ensinamentos errados. E a pergunta, por quê? Essa seita também, ela lida com a paciência. Nós vimos no sermão, por exemplo, um dos líderes, que ele diz o seguinte, ele diz, eu acho que para implantar nossa religião vai ser demorado, penoso, mas será os moldes em que a cabeça do povo estará preparado para receber nossa doutrina. Acredito nisso, trabalho para isso. Mas será aos moldes da cabeça do povo. Então veja que há uma paciência muito grande para entender primeiro a cabeça do povo, para ver como cada um pensa e como eles podem infiltrar disseminar na mente desses a doutrina deles. Mas será aos moldes da cabeça do povo. Para implantar nossa religião, acredito que levará muito mais que 30, 40, 50 anos para implantar. Por isso, não pense que será tão imediatamente que será implantado. Então veja, isso é a mentalidade de um líder deles. Quando esse líder falou isso, ele devia ter cerca de uns 40 anos. Então, se ele tinha consciência de que implantaria essas ideias 50 anos ou mais após, significa que talvez ele nem vivo estivesse para ver sua heresia sendo implantada ali. E a pergunta que eu faço, que quero até ver como o Williams entende essa questão, e depois vocês, qual o sentido de um grupo ou de um líder lutar por algo que provavelmente não vão ver acontecendo em seus dias? Porque veja, quando você observa alguém trabalhando por algo, primeiro é o William, depois o público, tá? Quando você observa alguém trabalhando por algo, geralmente essa pessoa pensa assim, não, eu tenho que desfrutar disso daí, por isso que eu vou trabalhar. Só que eles têm consciência de que não vão desfrutar disso. E mesmo assim, dedicam a sua vida a implantar essas doutrinas. O que, William? É que leva essas pessoas a se empenharem tanto para implantar uma doutrina que eles sabem que não vai trazer resultados enquanto eles estão vivos. O que é que motiva eles? Bom, o que faz motivar uma situação dessa, talvez seja por falta de conhecimentos que deveria ter, e buscar às vezes as informações. Provavelmente deveria correr atrás de algo para não acontecer, não trazer algo ruim, né? Tanto para ele como também sobre a questão da igreja, né? Bom, deixa eu só colocar uma comparação. Por que você se empenha tanto pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Por que você se empenha tanto para despertar a consciência dos irmãos acerca de algumas questões bíblicas, sabendo que possivelmente você não possa nem ver o fruto do seu trabalho? Por que você prega tanto para a igreja, para a cidade de Agrestina, se talvez você nem veja pessoas se convertendo, e se pessoas se converterem vai ser só depois que você estiver morto? O que é que te motiva a trabalhar por Cristo, sabendo que você não vai usufruir muitas vezes desse trabalho?
Bom, cada questão dos cristãos, eu tenho um dever, uma missão que Deus botou na minha mão e levar esse evangelho através diante ao povo. Serve de duas coisas: serve para salvação e serve para maldição, porque no dia do juízo ele será julgado de acordo com as suas obras, principalmente dentro da minha igreja. Eu não posso estar me preocupado se pode acontecer, se eu estou preocupado com uma pessoa que vai ser salva. O que importa é que você vai levar a mensagem, a palavra. Eu jogo a palavra e Deus semeia, né? Rega, né? A questão do semeador. Então Deus vai trabalhar nessa área através do meu trabalho, e principalmente que vem na minha igreja, mesmo que eu estou trabalhando, mesmo que não venha algum resultado, sabendo, e pode ser que venha um ou dois, mas por menos eu só vejo alguma alma de algumas pessoas através da palavra de Deus. Então eu acredito assim que vai ajudar bastante, tanto os meus irmãos, tanto as pessoas lá de fora. Eu acho assim. Ou seja, o William pensa da seguinte maneira: olha, primeiro eu tenho que fazer porque Deus mandou. Eu estou aqui para obedecer, para servi-lo. E eu tenho que fazer porque Ele mandou. E depois, o William também colocou a seguinte questão: olha, o meu dever é pregar. Talvez seja para condenação. No entanto, se vier um fruto, já é alguma coisa, né? Então você trabalha porque você foi ordenado a isso. Só que tem o outro lado da questão. A Aparecido pediu primeiro a palavra. Eu vou pedir que algum irmão leve aqui o microfone para Aparecido, para nos explicar, no caso desses hereges, o que é que os motiva, por que eles trabalham tanto por uma doutrina, por uma ideia, sabendo que eles não vão desfrutar dela. Leva ali, por favor. Bom dia, irmãos, graça e paz. A gente tem que ter uma consciência, como bem o William colocou e Júnior colocou, aí com relação a Deus e ao diabo. Muitos estão servindo ao diabo. A missão deles é, na primeira pergunta, fazer a vontade do Pai deles, como disse bem Jesus e João, salvo engano 8. E a missão dos cristãos é fazer a vontade de Deus. O que acontece? Tanto na igreja como na rua, existem pessoas de Deus e pessoas que não são de Deus. A gente tem que ter essa consciência. Às vezes na nossa própria família, às vezes é o nosso irmão de sangue, às vezes é a nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nosso primo, nosso amigo mais chegado. Mas infelizmente eles ainda não receberam a confirmação da fé e eles vão trabalhar para o inimigo. Eu digo sempre isso. E a gente tem que ter essa consciência. A gente não tem que trabalhar com a mente achando que todos serão salvos, todos pertencem ao reino. Não, todos são criaturas de Deus, criação de Deus, mas nem todos foram feitos para honra, muitos também para desonra, até porque o próprio homem natural, sem Deus, ele não presta para nada. É o que acontece nas duas falas. Se o servo do maligno tem uma ideia para implantar e vai não ver daqui a 30, 40, 50, 100 anos, porque o Deus dele já é maligno. E o servo de Deus, ele tem dupla situação. Ele faz a pregação, como ele bem colocou, para a salvação, que Deus vai fazer a confirmação naquela semente que foi plantada na terra boa, ou para a condenação, que não é o caso do servo de Satanás, né? Ele só faz para condenação mesmo, ele faz para instigar o povo dele. E nós temos que estar atentos nesse sentido, para que a gente saiba distinguir
Agora, não julgarmos, né? Porque a qualquer momento da vida, qualquer pessoa pode se confirmar na fé e seguir a Deus, né? Seria isso, mais ou menos. Ok. A irmã do Carmo, depois Edivaldo. Olha, Júnior, algo que eu vi a respeito da pergunta que você está fazendo, eu estou aqui pensando e cheguei à conclusão assim. O Senhor, ele tinha um bom terreno, preparou uma terra, uma boa terra e plantou. E à noite, quando essa semente nasceu, aí nasceu o joio, ele plantou trigo, no meio do trigo estava o joio. E o que aconteceu com os trabalhadores? Foi ao seu patrão e disse, olha, a gente plantamos uma boa semente, mas dentro dela nasceu o joio. Aí o que foi que o patrão disse? Foi um mal, O inimigo fez um inimigo que semeou essa outra semente. Aí eu estava imaginando assim, justamente baseado nisso aí. O Senhor plantou a semente dele através de Jesus Cristo. Vem o maligno, semeia essa outra semente. Só que esse maligno, ele trabalhou nesse campo, veio atuando e não viu progresso. Ele vai partir e não vai ver progresso. Só que ele passa para outra pessoa, porque com certeza teve, né? Que deu continuação ao trabalho dele. E é justamente isso que a gente vê. Porque até a gente mesmo, tem uma pessoa da família que não é ele não é um crente, o Senhor não converteu ele com a vida daquela pessoa viva, mas ficou plantando. Teve alguém, eu parti, mas ficou alguém plantando, continuando regando essa semente que eu deixei. Uhum. Aí meu filho, amanhã ou depois, o Senhor pode convertê-lo no servo. Uhum. Mesmo assim, o maligno também tem isso na cabeça. Eu vou plantar, eu vou ensinar. Se eu não ver êxito, mas eu sei que eu partindo, pelo menos vai dar continuação à minha obra. Ok. E é justamente o que a gente vê hoje. Aham. Só isso. Pronto, pode passar para Edivaldo. Mais ou menos isso que pega no que a irmã disse, tipo, o que motiva as pessoas a lutarem, né? Qual o sentido da pessoa lutar sem ter a certeza de ver os resultados se concretizarem na vida dele ou na geração dele. Primeiro, tipo, qual o propósito ele tem? Qual o objetivo? Qual o desejo que ele tem de alcançar? Quando ele tem isso claro na mente, ele vai montar uma estratégia para conseguir realizar isso aí. A gente tira um exemplo prático dos muçulmanos. Ele tem aquela visão de procriar. Quanto mais filhos, maior o exército que eles terão, não é isso? Então eles tentam plantar essa situação, tipo, para implantar a visão dele, ele faz o quê? Eu vou dominar pela população, pelo número. Seria mais ou menos o que aconteceu no Egito, né? Quando os hebreus começaram a se multiplicar muito, os egípcios, olha, a gente vai perder poder aí. Eles estão se multiplicando muito aqui, há um pequeno tempo, eles serão mais poderosos e numerosos que a gente, e a gente vai sucumbir com isso. Então, a estratégia que eles têm aí é do tipo, não é uma mudança imediata, não é algo do tipo, não, vamos plantar agora, mas é corromper aos poucos, tipo, por meio de filhos, que não vai ser daqui a um ano, vai ser quando esse meu filho tiver 30, vai ser daqui a quando meu filho já tiver um filho, se meus netos, que vão dar continuidade aqui. Então, eu não me terei para ver, mas daqui a 100, 200 anos, aqui pela visão que eu comecei, vai começar a se concretizar. Uhum. É isso que acontece no Brasil hoje, né? A questão de mudar os valores nas escolas, implantar na mente uma cultura distorcida, de homofobia, que tudo hoje em dia é crime, tudo hoje em dia é errado, por quê? Vai plantando em pequenas pitadas, até formas que a gente tem como, não, isso é politicamente correto, isso aqui eu não posso falar mal, ou eu tipo, como colocar os exemplos às vezes, você prefere ver uma criança
morrer de fome, passar fome, do que ser adotada por um casal homossexual. Aí você vai ver, se eu disser que eu sou contra, se eu Um ar de contra, piedade, se você diz cristão, se você é contra isso, então, eles vão colocando uma narrativa que, tipo, fica forçando você de, tipo, se eu disser que eu sou contrário, é mais ou menos o que os fariseus faziam com Jesus, não é isso? Tipo, lançavam perguntas que se ele responder isso, ele está errado. Se ele responder isso aqui, ele está errado. Então, era tipo uma pegadinha mais ou menos que estão colocando hoje. E a gente tem que estar preparado como Cristo, né? Exatamente. Se defendeu, né? Ou defendeu a fé. Tem argumentos, né? Para defender. Aí o que acontece é isso. Eles vão colocando de forma sutil e vai ganhando força para daqui a décadas eles conseguirem colher o que eles estão plantando. É verdade. A Leão disse que quer falar. E Jobs também, né? Sim, pode falar. Alguns pontos que eu acho essencial nesse tópico, como você colocou semana passada, que no caso a ideologia que eles queriam implantar necessariamente seria na igreja, porém é só um ponto, a gente sabe disso, mas como a gente está no contexto de igreja, foi colocado a igreja. E a gente vê como bem Edivaldo colocou, na questão cultural, o quão Satanás vem atacando não é de hoje. Então a gente vai para a primeira instituição séria que Deus implantou, que se chama família, eles vêm atacando a família. De um ponto a gente sabe, quem viveu na década de 80 e 90, sabe o quão, independente da idade, eram tratados, por exemplo, os idosos, ou de maior idade, vamos colocar assim, comparado à sua. Eu tenho 20, por exemplo, aquele que tem 30 a gente já chamaria de senhor, porque não? Não tem problema nenhum para com isso. Então, a gente vem vendo essa destruição sorrateiramente, bem colocado. Eles querendo retrair justamente para que a gente, não, é boizinho, agora não é mais senhor de senhora não, pode chamar de boizinho. Uma mudança cultural, até chegar justamente à destruição, por exemplo, a qual se tem agora da família, a qual vai tirar a autoridade dos pais junto aos seus filhos, ao qual vai tirar a autoridade tanto da mãe para com da esposa para com o marido e vice-versa, até chegar ao ponto, sim, da principal barreira, que é a barreira espiritual, que a gente tem que chegar agora na igreja, visível e invisível. Então, na visível, estando implantado justamente esse sistema cultural, e aí leva sim a gente fazer aquele exercício que Jesus Cristo nos ensina, que é sempre olhar a intenção, ou seja, de dentro para fora. Como bem colocou essa semana que passou, um promotor, quando a gente estava conversando, justamente isso, ele colocou muito bem, de dentro para fora. A gente estava falando questão política, e dentro dessa situação, a esse exemplo que ele colocou, não diferente, a gente aplicando dentro da igreja, para com o que eles querem fazer, qual a intenção deles? Já que um dos líderes disseram, 30, 40, 50 anos, talvez eu esteja nem vivo, mas o importante, levem essa ideia para frente. Aí a gente pega a palavra que o Deus nos falou, o mundo já é no maligno. Então os filhos do diabo vão fazer a vontade do diabo mesmo, até quando? Até eles irem para o inferno. Ponto. Só que tem um outro ponto. A conversão, como foi bem colocado, a palavra de aparecer, salvo engano, dessa situação. Podemos julgar? Bem, podemos julgar os atos. As pessoas, quem somos nós? Para dizer que vai ou não vai para o céu? São eleitos ou não. Correto. Porém, os atos sim, devem na verdade ser julgados. E também na medida a qual a palavra apresenta. Se a Bíblia diz que aquilo é errado, é pecado, lógico, quem é você para dizer que não é? Ou minimizar, ou passar a mão, seja lá o que for. É sim, não, sim, é pecado. Não é pecado. Então, dentro da premissa do primeiro mandamento, que só terás um Deus, tão somente um Deus, se nós prestarmos atenção, tudo que eles querem, na verdade, é tirar o quê? Todos os eleitos do caminho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, o que leva a motivação a eles fazerem isso? A vontade do diabo, tão somente.
que está implantada no homem através do pecado. Mas eu não vou viver a esse ponto para me ver justamente o fruto. Sim, mas tu já inclinado para o mal, tanto faz. Já no nosso caso, como você bem colocou a fé, a descrição da fé, nós temos sim uma viva esperança. A esperança que eles têm é só de morte, então somente morte. Para todos, não só para eles, para todos, porque eles querem matar a todo espiritualmente. E nós temos uma viva esperança. A motivação deles então somente é o pecado que já tem no coração implantado. É verdade. Pode falar. Tem uma coisa que veio na minha mente, né? Foi muito bom alguns irmãos falar também, me ajudou um pouquinho para clarear um pouquinho minha mente. Principalmente, o meu amigo Jorge tocou no assunto aí, que é interessante. Eu sou mais irmão Então, aonde que o diabo mais ataca também, né? Na faculdade. A faculdade é que eles mais atacam. E principalmente professores, né? É por isso que em questão de pais, os pais têm que treinar muito seus filhos. Treinar bastante Bíblia, principalmente os pais cristãos. Por quê? Antigamente atrás, não sei quantos anos atrás, muitos anos, na política, ela foi plantada para o mundo todo, o comunismo, o socialismo e tal, mas não conseguiram plantar, porque os pais naquela época, os pais eram cristãos, então não conseguia plantar a humanidade já não queria aquilo ali, preferia entrar em guerra, pegar em arma, mas não queria aquilo ali. Aí o que o diabo trabalha, como o Tia Cal falou sobre a questão? Vai pegar o melhor território, a faculdade. Então ali fica mais fácil de pegar muitos alunos ali. Então, eu admiro muito assim, agradecendo a Deus, o nosso irmão Adalberto Júnior, um obreiro da gente, foi para a faculdade e bateu de frente com muitos professores e viu que aquilo ali estava errado. É como eu te digo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer se eu sou cristão, estou dentro de uma igreja, aqui passo 20 anos, 15 anos dentro da igreja e eu vou para uma faculdade e o professor ensina de uma maneira contra a Bíblia, contra a vontade de Deus. Qual é a minha posição como cristão? É ficar calado? Não. Eu preciso o quê? Me preparar e bater de frente com muitos leões ali. Então, muitos estão se preocupando bastante, principalmente adolescentes, crianças também, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente se aproximar, a gente fica mais forte. Principalmente Jesus, né? Foi no deserto, foi tentado pelo diabo, e lá Jesus estava totalmente vestido com a sua própria armadura, né? E o diabo usou muito bem o texto, mas usou com malícia. Algumas coisas foi verdade, outras não. Mas como assim? Ele falou a verdade? O diabo, sim. O diabo pegou a pedra e olhou para Jesus e disse: você tem poder para pegar essa pedra e transformar em pão. Ele falou a mentira? Não, ele falou a verdade. O anjo, se você descer daqui, o anjo vai te carregar e tal. Ele falou a mentira? Não, ele falou a verdade. Só queria laçar Jesus depois lá na frente. Então, eu acredito que isso que o Júnior que aplicou aqui, totalmente está certo. Muito bem, irmãos. Assim, eu fico muito feliz com as argumentações, as observações, a visão que os irmãos estão tendo dentro desse aspecto que está ocorrendo. A gente perde muito quando a gente diz, não, a heresia não pode entrar aqui dentro, né, da igreja. Sim, mas e o que dizer quando ela entra dentro da tua casa, através da tua TV, através da rede social, através da faculdade, através do teu filho na escola? Porque essa seita, ela trabalha dessa forma. Ela diz, precisamos levar a nossa doutrina, implantar a nossa religião. Mas tem igrejas que são fortes, resistentes. Como a gente chega nelas? Através dos filhos deles, né? Implantando, disseminando na mente dos filhos deles os erros. Então eles usam todos os aspectos,
né, político, cultural, tudo que eles tiverem condição, eles vão perverter para que quando você tenha contato com isso daí, você já tenha uma visão errada, distorcida a respeito daquilo. Veja, essa seita, ela iniciou em 1893. Essa que nós estamos falando, né? Existem muitas outras seitas, mas essa daqui, ela é especial por quê? Porque ela quer entrar em todas. Por exemplo, ela quer entrar na igreja fiel e ela quer entrar nas outras seitas. Ela quer se infiltrar nas testemunhas de Jeová, no catolicismo, em tudo quanto você imagina, na política, na escola, nas faculdades, em todos os aspectos da sociedade ela tenta entrar. Esse era o logo delas, né? A marca delas. Eles criaram um símbolo dessa seita. Só que eles mudaram. Por quê? Porque esse símbolo, vocês estão entendendo como ele é? Esse bicho preto aí é porque não dá para vocês enxergarem direito. É um lobo. É um lobo. E ele vestiu uma pele de cordeiro por cima dele. Literalmente a ideia deles é essa. Olha, se a gente quer entrar na casa de Aparecido para perverter os filhos de Aparecido, é óbvio que a gente não vai chegar dizendo: olha, eu estou aqui para perverter teus filhos, dá licença. Aí eles disseram: olha, vocês não podem dizer literalmente quem vocês são, o que vocês querem, mas vocês têm que entrar de forma sutil, aparentando uma coisa que agrade quem está te recepcionando. Então você conhece a pessoa, vê o que ele se agrada e se apresenta como tal. Aconteceu comigo na escola dele, por exemplo. Eu vou passar para você, só que eu ia só apresentar essa característica aqui para a gente iniciar o culto. Eu vou passar para Aparecido, porque senão não sai aqui. Mas não sai aqui. Você não veio domingo passado, então não viu a pressão que foi, né? Leva ali, por favor. Aí, assim que Aparecido concluir, eu vou apresentar o símbolo que eles alteraram aqui. Aconteceu na escola que Pedro estudava anteriormente, aí falando sobre essa questão de homofobia, né, que foi criado justamente para defender as obras de Satanás. Aí uma das professoras, ele com 9 anos, não sei, 10 anos, disse: se eu arrumo uma namorada, o que é que tem? Imagina isso na cabeça das crianças. Como é que elas se defendem? Aí se elas forem indagar, e o professor diz: seus pais que são homofóbicos. Não é complicado, Satanás ele está com muita astúcia. Ele está querendo entrar, inclusive nessa escola teve vários casos de homossexualismo de adolescentes. Aí a gente tem que estar atento, até porque é Satanás querendo fisgar eles, e na cabeça desse adolescente, dessa criança, que a gente diz: Deus é amor, isso é certo e isso é errado. Como o Ben Jobs colocou, no passado, isso era hostilizado. Quando dizia uma pessoa que era homossexual, era hostilizada. E hoje é valorizado, né? Parece até que deveria receber um prêmio. Infelizmente, é isso aí. A gente tem que combater e colocar na cabeça das nossas crianças. Pega ali, Jobs, por favor. Irmãos, até porque eles tentam passar já essa visão de que os pais são antigos, antiquados, quadrados. E os adolescentes, as crianças, eles acreditam muito nos professores. Acreditam demais nos professores, porque eles têm a visão de que é aquele que se preparou para a vida. Meu pai não, nem estudou tanto quanto meu professor. Então, é uma coisa que precisa ser levada a sério por cada um de nós. Então, eles mudaram o símbolo. Por quê? Veja só que loucura, né? Vamos entrar de forma sutil, como se fôssemos uma coisa, quando na verdade nós somos outra. Aí faz um símbolo mostrando o que são. Aí rapidamente eles perceberam a besteira que fizeram e disseram: não, peraí, como é que a gente quer se apresentar a eles de um jeito que eles não saibam como nós somos, dizendo quem nós somos? Não,
Aí mudaram o símbolo deles para esse outro aqui, que é uma tartaruga. Que tem a ideia de que, olha, nós vamos devagarinho, compassadamente, bem lentamente, entrando, sem que eles percebam. Esse símbolo da tartaruga é justamente isso, de que eles têm paciência. Eles vão esperar o tempo que for necessário para corromper aquele órgão ou aquele lugar que eles quiserem entrar. Então eles vão devagar. E esse dizer que tem aí é difícil de traduzir, mas é mais ou menos isso aqui. Quando eu atacar, eu bato com força. Porque eles venciam o adversário pelo cansaço, com ameaças, com calúnias, com mentiras, com sugestas, não é? Querendo dizer, olha, tudo bem, você está vindo contra mim, rapaz. Quando eu atacar, tu vai sentir a força. E nunca atacava. Sempre paciente, levando o ataque, e sempre devagarinho ali, até vencer o outro pelo cansaço, e o outro não. Vou perder tempo mais com isso daqui não, ou coisa do gênero. Então existe toda uma ideia por trás dessa religião, dessa seita, que faz anos vem corrompendo, inclusive muitos da nossa igreja aqui. Pode ser que já tenha algumas coisas implantadas na sua mente, sem perceber, das ideias dessa seita. Por isso que nós vamos trabalhar muito em cima disso, certo? E a pergunta ainda vai continuar: qual o sentido de um grupo lutar por algo que não vão ver acontecendo em seus dias? Vocês responderam acertadamente algumas questões e nós vamos nos aprofundar nelas, tá? Vamos orar ao nosso Deus agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. William, nos conduz em oração. Deus, Senhor Deus, nosso Pai, agradecer mais, Senhor Deus, diante da Tua presença esse domingo, Pai. Amém. E peço, Senhor Deus, que derrama a Tua graça, a Tua igreja. Traga, Pai, ultimamente para a Tua igreja, a Tua palavra que vai ser aplicada, Pai, nesse momento, diante da Tua palavra, Pai, que faça o nosso coração nos incomodar, Pai. Amém. Principalmente, Pai, a nossa alma, a nossa mente ligada diante da Tua presença. Amém. Que as nossas mentes, Pai, nesse momento, desliga as coisas da terra. Senhor, em primeiro lugar, peço perdão, Pai, dos nossos pecados. Perdão, Pai, pelos nossos pecados, Senhor. Pai, também peço que também dê sabedoria e inteligência para os seus administradores que levam adiante a Tua palavra, principalmente o pastor Marcos também, o Júnior, Senhor Deus também, que vai, Pai, levar a Tua palavra nesse momento. Que a igreja, Pai, esteja de joelho diante da Tua presença. Amém. Que todos, Pai, se calem-se diante de Ti, Senhor. Amém. Eu te peço, Senhor, leve essa oração diante das Tuas mãos. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Pronto, irmãos, vamos